2. Vamos agora para o tema que estamos trabalhando durante o mês de janeiro, que é no livro de Salmos, e hoje a gente vai meditar no Salmo 63, versículo 3. É um salmo bem conhecido. Eu vou ler uma vez e depois todos leremos juntos o mesmo versículo. Salmo 63, versículo 3, diz assim a palavra do nosso Deus: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Vamos juntos? Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Oremos. Ó Deus, fala ao nosso coração neste momento, ilumina a nossa mente para que possamos ser nutridos pelo Senhor. A nossa vida, Deus, precisa da tua palavra. A nossa vida carece da tua orientação. Estamos aqui ou acompanhando virtualmente porque queremos ouvir a voz do nosso Supremo Pastor. Fala ao nosso coração, ó Espírito de Deus. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. No Estadão, uma matéria do dia 4 de outubro de 2021, assinada essa matéria por Carolina Delboni, ela vai falar a respeito da carga emocional e a dispersão que marcou a volta das aulas. Depois de um longo período em que crianças e adolescentes ficaram em casa, eles puderam retornar. E ela então destaca algumas características dessas crianças e desses adolescentes. Ela diz que havia um estado de euforia pleno, uma alegria, uma felicidade incontrolável para rever os amigos, para participar do ambiente escolar. Mas esse processo deixou os alunos extremamente agitados. Não só agitados, mas eles queriam conversar o tempo todo. Imagina, gente. E eles queriam não só conversar o tempo todo, como, de alguma forma, eles também ficaram mais dispersos. Imagina que, por meses, estavam ali, olhando apenas para a tela do computador, e agora está numa sala com todos os seus amigos. Ela diz que, numa determinada escola, em São Paulo, alguns alunos estavam catatônicos na porta da escola. Porque quando eles chegavam ali, eles não sabiam o que fazer. A senhora que media a temperatura viu muitos pais tendo que levar os filhos até a sala de aula porque eles não sabiam nem andar mais dentro da escola. Mas esse fato da dispersão é o fato que eu queria destacar. Talvez lá no começo da pandemia, nós olhamos para esse período e falamos assim: agora Deus vai tratar o seu povo, agora Deus vai me tratar. Porque agora eu estou home office, agora eu tenho mais tempo para buscar Deus, agora eu consigo me envolver mais dentro de uma espiritualidade que agrada a Deus, agora eu vou crescer na fé. E a conclusão que nós chegamos, não todos, mas muitos, certamente, é que o período de pandemia nada foi além de uma readaptação das nossas dispersões. Muitos chegaram até aqui e não tiveram nenhuma experiência profunda com Deus. Outros sim, tiveram. Usaram bem esse momento para experimentar a presença de Deus, mas não faltam recursos para nos dispersar. Irmãos, nós vivemos, não só numa época, mas como ocidentais que somos, a dificuldade de concentração para nós é algo impressionante. Parece que nós temos a todo momento inúmeros elementos que tentam nos manter interagindo com algo. Você está pensando numa coisa, já vem outra e sobrepõe essa, e depois você já tem outra para pensar, e nesse processo eufórico, às vezes nós não encontramos um tempo para mergulhar e nos aprofundar em assuntos diversos, e principalmente na nossa relação com Deus. Davi, quando ele escreve esse salmo, ele está num deserto. Nós não temos muitos desertos aqui por perto, mas o deserto é um lugar onde você não tem o que fazer, você não tem absolutamente nada, a não ser areia ao seu redor. E Davi estava nessa circunstância porque ele estava fugindo de Saul. Ele então vai para o deserto de Zif, lá em 1 Samuel capítulo 23, a gente vê essa história, e Davi, para não morrer, ele está ali, refugiado, e nesse deserto, lugar que marca
que é marcado pela fome e pela sede, Davi então escreve o Salmo 63, deixando claro que muito mais do que a fome e a sede que pode vir do deserto, ele tem fome e sede de Deus. Davi está desprovido de tudo, e nesse momento, o que ele tem, ou a posição que ele toma, é de busca pelo Senhor. E aí o versículo de número 1, para entendermos o contexto, vai dizer que Davi diz para Deus: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta sem água. Davi era um guerreiro, e quando ele chama Deus de Deus forte, ele está admitindo que, como guerreiro, a força dele não vinha dele mesmo, a força dele vinha de Deus. Existe uma rendição completa do salmista aqui. Ele assume que Deus é a sua força. E é claro, irmãos, que nós temos dificuldade disso. Nós podemos aqui, cada um na sua área, nós aprendemos a elaborar, a fazer, a desenvolver coisas, e nós achamos que isso tudo é mérito nosso. Eu cheguei até onde cheguei pelos meus próprios méritos. O que nós percebemos aqui num guerreiro, quando ele assume que a força dele vem de Deus, é que não está na sua estrutura muscular, não está na sua habilidade diante da guerra. Ele sabe que tanto a sua estrutura muscular quanto a sua própria habilidade para a guerra vem do Senhor. Deus é a força dele. Nós precisamos olhar para os nossos pontos fortes, daquilo que a gente é bom para fazer, daquilo que a gente sabe fazer, e reconhecer que isso é uma habilidade que Deus deu. E Deus deu essa habilidade, e essa habilidade pode ser tirada a qualquer momento. Olha só, temos um guerreiro no deserto. Do que vale um guerreiro no deserto? Sozinho, isolado, fugindo. Por isso que o texto bíblico, ele nos convida a refletir a respeito da nossa própria vida, tendo Deus como a fonte da nossa força. E aí o texto vai usar uma figura do deserto que é terra árida. E Davi fala: assim como uma terra árida deseja água, eu desejo a presença de Deus. Talvez a terra árida, em relação à água, não seja uma figura que você tem facilidade de entendê-la. Então vamos reconfigurar essa ilustração para o século 21. Assim como um smartphone se desespera pelo Wi-Fi, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Aqui na Gávea às vezes acaba a energia, às vezes não, é recorrente acabar a energia. E sempre quando a energia acaba, como os moradores ficam? Assim como os moradores anseiam pela light, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Sabe quando você está precisando muito de algo, e você anseia por aquilo? É a ideia que Davi está expressando aqui, na relação dele com Deus. Nós precisamos almejar a presença de Deus, como a terra árida almeja a água. E aí, meus irmãos, nós entendemos um Davi que vai dizer que não só a sua alma almeja o Senhor, mas o seu corpo também. E eu queria destacar essa ideia de corpo e alma. Às vezes nós tratamos da fé apenas num campo muito espiritual, e está certo. A fé trata da nossa espiritualidade, mas às vezes nós colocamos o nosso corpo em segundo plano, como se a minha espiritualidade fosse uma coisa e o meu corpo outra. Impossível. A santificação, ela precisa tratar tanto da nossa alma quanto do nosso corpo, e Davi deixa isso muito claro, quando ele fala que a alma dele tem sede do Senhor, mas o corpo dele almeja o Senhor. Não tem como termos uma espiritualidade dicotômica. Não tem como você dizer que tem uma intimidade com o Senhor na sua alma, se o seu corpo não resplandece essa intimidade, se o seu corpo não externaliza essa intimidade com Deus. E aí no versículo 2, Davi vai dizer que essa força de Deus o leva a contemplá-lo. Esse Deus que ele reconhece como todo-poderoso, que supre as suas necessidades, ele é a força divina. A força divina se manifesta de maneira concreta na nossa vida. Nós percebemos a força do Senhor de inúmeras formas. Olha só para a nossa existência. Existe um respirar, existe um movimento,
Existe todo um funcionamento do seu sistema nervoso, do seu intelecto, do seu corpo. Ou seja, quando nós olhamos para a vida, nós somos um milagre. Não é difícil chegar a essa conclusão. Às vezes nós nos orgulhamos, mas não temos poder, nós não temos poder nem para fazer com que o nosso coração funcione por nós mesmos. A pulsação do nosso coração é milagre. Os nossos órgãos internos, o funcionamento deles é um milagre. Irmãos, o nosso sono é um milagre. Eu sou fascinado pelo sono, porque o sono é algo que sempre me surpreende. Você liga e desliga todo dia. Você não tem controle, quando você está dormindo, de absolutamente nada. Nós desligamos e ligamos, desligamos e ligamos, desligamos e ligamos, e se desligar e não ligar é porque já foi. Tentam explicar os sonhos. Quantas teorias para explicar sonhos? Sonhos são enigmáticos. O sono é enigmático. A pulsação do seu coração é enigmática. Tudo é mistério. A ciência nunca vai acessar a vida na sua plenitude. E é por isso que Davi reconhece que a força vem do Senhor. Mas para nós reconhecermos esse poder de Deus, essa onipotência de Deus, nós precisamos olhar para a sua palavra e contemplar. Perdemos a capacidade da contemplação. Às vezes sobrepomos os assuntos, como já falamos, às vezes damos atenção para aquilo que é secundário. Às vezes o supérfluo grita dentro de nós, tentando chamar a nossa atenção. A contemplação a Deus pode ser obstruída pela autocontemplação. Quantas pessoas estão voltadas para si mesmas, né? Querendo cada vez mais se projetar, querendo cada vez mais expor a si mesmo, quer seja intelectualmente ou fisicamente. Às vezes nós estamos só num processo de autocontemplação, às vezes focamos em coisas que amamos mais do que deveríamos, nos ídolos. Às vezes nós nos perdemos até nas bênçãos de Deus. Quem diz isso é Calvino ao comentar esse texto. Ele fala assim: quando nos vemos bem supridos, abastados, não nutrimos disposição em reconhecer a misericórdia de Deus. Quando a gente está bem, a gente tende a achar que Deus é periférico. Não reconhecemos a graça e a misericórdia dele, mas Davi não era assim. A força divina levava Davi a contemplar o Senhor. A contemplação produzia no coração de Davi ainda mais o reconhecimento de que Deus é tremendo. Nós não reconhecemos o poder, a soberania e o governo de Deus quando nós não meditamos, não contemplamos a presença e a companhia dele. E aí, essa retroalimentação centrada em Deus vai nos ensinar a ter uma vida contemplativa, distante das dispersões. Quando Deus é o foco e sua presença, usado no versículo 2 como santuário, é o centro. Quando analisamos o quanto a nossa existência depende da força divina, nós então devemos admitir que a graça de Deus nos basta. É por isso que Davi vai dizer: porque a tua graça é melhor do que a vida. Quando olhamos para Deus, percebemos que sem a graça dele, a vida perde completamente o seu sentido, o seu significado. A graça, e precisamos definir isso de maneira clara: o que é graça? Do que estamos falando? Graça é o atributo divino. Graça é algo de Deus, não é nosso. Não é você que desenvolve aí no seu coração. Graça é um atributo divino que abençoa os que não merecem. O que é reconhecer a graça de Deus? É reconhecer que eu sou abençoado, mas não porque eu mereço. E por quê? Funciona assim: porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Eu sou pecador, então o que eu mereço é a morte. Tudo que gera vida em mim é graça de Deus. Isso é muito profundo, gente.
O seu intelecto é graça de Deus. Se a sua mente levou você onde você está hoje, aprendendo os dons, os talentos que você tem para ter os seus recursos financeiros, isso é graça de Deus. Você vai sair daqui, todos certamente ou provavelmente já estão com seus almoços programados. Quando você estiver diante do prato de alimento, é graça de Deus. A roupa que você está usando é graça de Deus. A casa que você mora é graça de Deus. O ar que você respira é graça de Deus. Durante essa pandemia, quantas pessoas e quantos irmãos sofreram ali nas UTIs, buscando oxigênio, naquela luta, naquela complexidade, porque uma das características da primeira fase da Covid era a falta de oxigênio, a dificuldade para respirar. Então, quando nós temos essa tranquilidade para respirar, nós temos que agradecer a Deus. É graça. Seu coração está funcionando, é graça. Irmãos, tudo é graça. Tudo é manifestação da graça de Deus. A graça é um movimento divino que torna a salvação concreta, real, palpável, visível em Cristo. Ah, que graça é essa? Onde é que está essa graça? Como é que eu vejo ela? Não é essa graça. Está todo mundo te olhando. Onde é que está a graça? A graça está em Cristo. Cristo é a encarnação da graça. Cristo é a revelação concreta da graça. Eu preciso olhar para Cristo para reconhecer a graça. E aí, por que Cristo é o ápice da graça? Porque em Cristo nós recebemos o maior dos presentes. O maior dos presentes não é o alimento, o maior dos presentes não é termos uma casa, o maior dos presentes não é o sucesso profissional, o maior dos presentes é o quê? A salvação e a vida eterna. E como é que você conquistou isso? Pagando? Pelo seu intelecto? Estudando? Não! Você conquistou isso porque Cristo te deu. É gratuito, o próprio Deus deu para você a salvação em Cristo Jesus, de graça. Você fez por merecer? Eu fiz? Não, nós não fizemos por merecer, nós não merecíamos o amor de Deus para conosco, mas Ele nos amou. Isso é desesperador, assim, quando você tenta montar uma matemática, porque não é uma equação, não dá. A graça, ela extrapola as exatas. Extrapola, porque não é causa e consequência. A graça é, eu não merecia, mas Ele me deu. Deu por quê? Porque Ele me ama. E Ele me ama por quê? Porque Ele decidiu me amar. Tem alguma coisa em mim que o atraia? Nada. Mas Ele me amou. Ah, meus irmãos, quando a gente entende a graça nessa perspectiva, somos amados por Deus. Tudo muda na nossa vida. E Salmos está cheio da teologia da graça. E eu queria ressaltar alguns pontos aqui de Davi. Por que Davi chega a essa conclusão? A conclusão de que a graça é melhor do que a vida. Nós temos algumas respostas. A primeira delas está no Salmo 6, verso 4. Davi reconhecia que a salvação é pela graça. Naturalmente, nós que gostamos de estudar teologia, sempre quando fala de salvação pela graça, a gente vai para Romanos. Mas essa é uma teologia do Antigo Testamento, que Paulo se apropriou dela, naturalmente, e o próprio Davi vai falar aqui no Salmo 6, verso 4, volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. A graça divina é o meio pelo qual nós somos salvos. Pela graça sois salvos. Então a nossa salvação depende da graça de Deus. Deus nos salva por amor a nós. É isso que diz o Salmo 6. Também no Salmo 103, verso 4. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Deus é aquele que nos salva, Ele nos tira da cova e Ele nos redime com a sua graça, com a sua misericórdia. E aí sim, Paulo vai reverberar
este ensino lá em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos salvos pela graça de Deus, o favor imerecido, o movimento divino em nossa direção e o chamamento dele para pertencer à sua família. Jesus Cristo é quem abre a porta, Jesus Cristo é quem dá o acesso. Sem Jesus não tem salvação, sem Jesus não tem vida eterna, sem Jesus nós estamos limitados às coisas corriqueiras dessa existência. Mas a graça de Deus, além de nos salvar, Salmos vai nos ensinar que a graça de Deus jamais nos deixa. A graça de Deus jamais nos deixa. Aquele que experimenta o amor de Deus através de Cristo Jesus, aquele que experimenta o amor de Deus através do único que veio ao mundo, morreu e ressuscitou, esse jamais vai abandonar a fé. Ele não tem condições para isso. Olha o que diz o Salmo de número 66, verso 20. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a tua graça. Deus não aparta de nós a sua graça. Uma vez que você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, uma vez que você é salvo pela graça, agora você, inserido no corpo de Cristo, jamais se aparta dessa graça. Quem vai dizer isso também é o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 6, verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Basta você crer em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Basta você experimentar dessa graça de Deus, desse amor de Deus que invade os nossos corações, enche-nos de esperança, de vida, de alegria, de paz. Isso jamais vai se afastar de nós, é o que o próprio Cristo nos ensina. Então, a graça de Deus nos salva, somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. A graça de Deus jamais nos abandona. Davi também nos ensina que a graça de Deus não neutraliza a responsabilidade humana. Ah, que maravilha, pastor! Então, se Deus é gracioso, se Deus é bom, se Deus faz coisas boas para quem não merece, eu vou continuar fazendo coisa errada? Eu vou continuar fazendo o que é errado. Deus é gracioso. Se Ele é gracioso, não importa se eu estou fazendo certo ou errado. Não foi por isso que Ele enviou Jesus para morrer por quem não merece? Eu não mereço mesmo, então eu vou continuar pecando. Esse raciocínio estava acontecendo na igreja de Roma. Aos romanos, Paulo trata dele, capítulo 5, capítulo 6. Quando os irmãos de Roma estavam dizendo assim, olha o raciocínio do povo naquela época. E tem isso hoje ainda, viu? Tem isso hoje ainda. O raciocínio era o seguinte: se a graça de Deus é para o pecador, quanto mais pecador eu for, mais eu vou experimentar a graça de Deus. Paulo fala, de modo nenhum, nós não fomos salvos para o pecado. A graça não nos alcançou para fazermos o que quisermos, não. A graça nos alcançou para que pudéssemos servir ao nosso Deus com boas obras. E é isso que o Salmo vai ensinar quando ele diz lá, Salmo 62, verso 12: e a ti, Senhor, pertence a graça. Olha só, ao Senhor pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Deus é gracioso, mas não acha que você pode fazer o que você quiser não, porque vai ter consequência. Todas as nossas decisões, como filhos de Deus, elas têm consequências. Quando nós acolhemos os pensamentos do mundo, isso vai ter consequência. Vai ter consequência na igreja, vai ter consequência na sua vida, vai ter consequência na sua família. E é disso que Deus está falando aqui no Salmo, através do Salmo 66, Salmo 62, verso 12. Um outro salmo dos filhos de Corá diz assim:
porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, Ele dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então, o Deus que retribui cada um segundo as suas obras, Ele também está atento a quem anda retamente. E quem anda retamente, quem obedece, vai ser abençoado por Ele. Isso está claro aqui no livro de Salmos. Mas não só aqui, quando nós olhamos para Apocalipse, as 7 igrejas que João escreve, né? Jesus diz para João escrever para as 7 igrejas da Ásia Menor, todas as cartas que são escritas, Jesus começa dizendo: eu conheço as suas obras. Ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus, ela não separa graça e obras, como se, então se eu sou salvo pela graça, se tudo é pela graça, eu vou viver de qualquer jeito. Não, você vai ter prejuízos espirituais se você escolher do seu jeito. Davi aqui nem era rei ainda, e nós sabemos, irmãos, quando Davi se tornou rei, foi meu último sermão, Salmo 51 fala da confissão dele. Davi resolveu viver de acordo com a sua própria decisão e cair num adultério, e não só adultério, mas todo um planejamento para matar o marido da mulher com quem ele adulterou. E nós sabemos que o Davi que está escrevendo aqui que a tua graça, né, é tudo para mim, é melhor que a vida, esse Davi, quando ele desobedeceu a Deus, as consequências vieram. O profeta Natã, quando apontou o pecado de Davi, Davi se arrependeu, mas mesmo depois de arrependido, é só você ler o livro de 1 Samuel e 2 Samuel, você vai ver que depois do pecado de Davi, a família de Davi cai numa desestrutura intensa. A primeira coisa que acontece é que o filho, fruto daquele adultério, Deus diz para Natã: Natã, diga para Davi que essa criança vai morrer. E depois você tem uma desordem familiar na vida de Davi, mesmo arrependido. Então, meus irmãos, é importante entendermos que a graça de Deus não neutraliza a responsabilidade humana. Mas também aprendemos no livro de Salmos que a graça era tema da contemplação de Davi. No versículo 2 fala que Davi contemplava o Senhor, não é? Assim eu te contemplo no santuário. A gente precisa contemplar a respeito da graça. Salmo 143, verso 8. O salmista diz: faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Esse texto aqui, Davi está dizendo que logo de manhã ele já contempla a graça de Deus. Ao acordar, cada novo dia é um convite de Deus para contemplarmos a presença e a graça dele. Pense no dia de ontem. Quantas bênçãos Deus derramou sobre você ontem. Olha para a última semana. Quantas maravilhas Deus derramou na última semana, para o último mês, para o último ano, para os últimos 10, 20, 30 anos. Cada manhã, Deus manifestou a sua graça. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada manhã. Amanhã você vai acordar. Ao abrir os olhos, lembre-se de que Deus é gracioso. Ele enche você de coisas que você não merece, principalmente da salvação em Cristo Jesus. Davi, ele contempla e por contemplar, ele confia na graça. Salmo 13, verso 5 diz: no tocante a mim eu confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Por confiar em Deus, por confiar na graça de Deus, Davi tem uma vida feliz. Nós temos duas opções, dois caminhos. A Bíblia nunca nos ofereceu uma terceira via, né? Na política brasileira se fala muito da tal terceira via, mas com Deus não tem terceira via. Com Deus as coisas são simples. Ou você
crê que Ele é a fonte de alegria e o contempla e percebe o quanto Ele é gracioso para com você e tem uma vida marcada por uma alegria que vem de dentro para fora, ou o segundo caminho, você ignora Deus e tenta suprir o seu coração das coisas que esse mundo oferece. E você vai viver numa correria frenética para tentar encontrar sentido, razão, porquê de existir. E lá na frente, se você chegar lá, você vai olhar para trás e com muita probabilidade você vai ser tomado por uma decepção profunda, porque você jogou sua vida fora. Nós só não jogamos a vida fora quando Deus é o centro da nossa caminhada. Porque quando chegarmos lá, olha a diferença dos dois caminhos. Com Deus, quando chegarmos lá, a morte vai estar tete a tete com a gente. E a gente sabe que, ao morrer, iremos para a nova vida, a vida eterna. Por outro lado, ao morrer, você estará eternamente separado de Deus. Talvez seja mais fácil não acreditar nisso. Eu não acredito nessa história. C.S. Lewis, se você tem que fazer uma aposta, acredite. Acredite. Essa é a aposta da vida. Nós somos salvos pela graça. Essa graça jamais nos deixa. Ela não neutraliza a nossa responsabilidade. Devemos contemplá-la, devemos depositar a nossa confiança nela. Esses conceitos sobre a graça levam Davi à seguinte conclusão: não existe acesso à vida verdadeira sem a graça divina. Por isso, a tua graça é melhor do que a vida. Ou seja, mesmo que eu morra, eu vou viver eternamente contigo. Então a vida aqui, ela é instável, ela é insegura, ela tem altos e baixos, ela depende de uma série de circunstâncias para dar certo. Agora, se eu me apego na tua graça, mesmo que eu morra, eu viverei. É uma mudança completa na cosmovisão da existência. E aí, meus queridos, a vida sem graça é morte. Por isso que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, verso 8: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E qual o resultado desse processo? Quando nós cremos que a salvação é pela graça, que essa graça jamais se aparta de nós, quando nós cremos que essa graça deve ser contemplada, e quando nós contemplamos, nós confiamos, quando nos submetemos a esse Deus forte, poderoso, que cuida de nós e que nos dá tudo o que temos, qual o resultado disso? O resultado é louvor, adoração. Por isso que Davi diz, porque a tua graça é melhor do que a vida. Qual o resultado disso? Os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam. E louvor aqui é elogio. A tradução da palavra louvor é elogio. Elogio. É viver elogiando Deus. Louvar é isso. Louvar é você sempre dizer para Deus quão bom Ele é, quão cuidadoso, quão maravilhoso. É você conseguir comprar alguma coisa e glorificar a Deus porque Ele te deu condições. É você estar diante do prato de comida e glorificar a Deus porque Ele te dá o alimento. É você beber uma água gelada, gostosa, matar a sua sede e agradecer a Deus porque Ele mata a sua sede. É em tudo na vida a gente perceber o cuidado de Deus. Isso é elogiar a Deus o tempo todo. A gente passa a ter uma vida de adoração. E aí a gente para de reclamar. Uma marca de quem aprendeu a contemplar a graça de Deus é diminuir a murmuração. É achar que está tudo ruim. Pelo contrário, está tudo maravilhoso. Eu tenho muito mais do que mereço. O corpo e a alma que buscam a Deus como uma terra árida, que deseja água, agora se deparam com a imensidão e a profundidade da graça. E por isso tem como único caminho a adoração. Olha que interessante, o salmista Davi diz no versículo 2 que
a alma e o corpo almejam o Senhor. E agora ele está usando a alma e o corpo para glorificar ao Senhor. Por isso que ele diz: os meus lábios te louvam. Quando o meu interior contempla a graça, o resultado disso é um movimento do meu corpo para adorar o Criador, para adorar o meu Deus. E aí eu canto, e aí eu elogio, e aí eu louvo, e aí eu adoro. Por isso, meus irmãos, para partirmos para a conclusão desse sermão, não tinha outro salmo melhor para encerrar o livro de Salmos. Salmo 150 é o resultado de um livro todo que foi escrito contemplando a graça de Deus, contemplando o cuidado de Deus. Por isso que o Salmo 150, ele resume o resultado de alguém que foi impactado pela graça. E ele diz: aleluia, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obras do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de 10 cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Vamos juntos no último versículo: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você respira? Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Cada movimento de respiração, faça disso um cântico a Deus. Quando estiver indo para o trabalho, faça desse movimento algo que louve ao Senhor. Quando você estiver ali trabalhando, às vezes diante de um desafio, peça a Deus para te ajudar, receba da graça dEle. Quando você estiver na sua casa, usufruindo da companhia da família, glorifique ao Senhor, louve ao Senhor, porque é graça, é presente de Deus. Quando você estiver na igreja, agradeça ao Senhor pela sua igreja. Ela é graça, ela é presente de Deus na sua vida. Essa igreja é bênção na minha vida, essa igreja é bênção na sua vida. Tudo é graça. Quero concluir. Apóstolo Paulo, combatendo algumas distorções na igreja de Éfeso, ele usa uma frase que eu queria utilizá-la para aplicar o que nós estamos pensando aqui hoje pela manhã. Ele diz: não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro. A nossa introdução fala de crianças que ficaram por muito tempo isoladas, e adolescentes, e depois, quando eles foram para a escola, eles foram eufóricos, agitados, dispersos, e mal conseguiam se concentrar naquilo que a professora ou o professor tinha para dizer. Não sejamos dispersos como meninos que correm de um lado para o outro. Já somos adultos, já somos adultos, já somos jovens. Apóstolo Paulo também vai dizer aos coríntios: quando eu era menino eu falava como menino, já não sou menino mais. Já não somos meninos mais. A gente precisa eliminar o jogo da dispersão. Estamos às vezes gastando tempo com futilidades e perdendo a oportunidade de contemplar a graça de Deus. Às vezes não agradecemos a comida, alimento que está sobre a mesa, e quantas ocasiões, alimentos maravilhosos, quantos pratos deliciosos. Às vezes não agradecemos o ar, não agradecemos a chuva, não agradecemos o sol. Olha que domingo, que dia lindo, que dia maravilhoso, delicioso, para uma cidade litorânea. Quem quiser aqui usufruir da praia, pode usufruir, vá para uma mais distante, com menos gente. Quem quiser passear na lagoa e contemplar a beleza de Deus, pode. Quem quiser fazer uma trilha, não hoje, outro dia, o sol está quente demais, para contemplar a criação, pode.
Irmãos, tem tanta coisa para fazer, tantos momentos para degustar e contemplar a graça de Deus. A pergunta é: será que Deus vai ter que nos levar para o deserto? Para que lá digamos, a tua graça é melhor do que a vida? Ou será que a gente vai conseguir fazer isso com tantas maravilhas ao nosso redor? Temos muitos motivos para agradecer a Deus, temos muitos motivos para louvar a Deus, temos muitos motivos para render graças a Deus. Faça isso hoje, faça isso essa semana, faça isso durante a sua vida. Que possamos, assim como Davi, dizer: a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, como é fácil nos dispersar, como é fácil apreendermos a nossa mente em coisas fúteis, que a gente fica por horas ali envolvido naquilo, daqui 2, 3 dias já nem lembramos mais do que se tratava. Oh Deus, os dias estão passando, os meses, os anos, a vida está passando. Que não sejamos como meninos, crianças agitadas de um lado para o outro, que não para concentrar, para contemplar, para degustar da tua presença. Às vezes, Deus, temos conquistas acumuladas na nossa história e nem sequer enumeramos essas conquistas para render graças ao Senhor. Quantas bênçãos, quantas vitórias, quantas dádivas, quantos milagres, quanto cuidado, quanto sustento. O Senhor dia após dia manifestando a tua graça, e às vezes entretidos com coisas banais, nós atravessamos a nossa vida e achamos que é tudo natural, que é tudo normal, que a vida é assim mesmo. Oh Deus, aprofunda o nosso relacionamento contigo, para que tenhamos um coração adorador, que te adore em espírito e em verdade, que ao abrir dos nossos olhos pela manhã, ao fechar dos nossos olhos pela noite, possamos, Deus, fixar atentamente as dádivas do Senhor durante o dia todo, para que no dia seguinte, ao abrir os nossos olhos novamente, possamos fazer como Davi, contemplar a tua graça, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os nossos lábios continuarão te louvando. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.